Galera, estamos começando aqui mais o Fundo do Baú, tá? Eu sou Pedro Barbosa, host do podcast, né? Tenho aí 10 anos de assessoria de investimentos, né, no mercado financeiro. Aqui do meu lado, Marcos Saravalli. Se apresenta um pouquinho, Marquinhos. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todos. Bom, eu sou o Marcos Saravalli, sempre sou, acho que é aquele chato de plantão, né? Então esse é o meu trabalho aqui no podcast de hoje. É o famoso bad cop, né? Fala aí. E hoje, cara, a gente tá com o engenheiro do ITA aqui, cara. Cuidado, hein? Tem que ter cuidado que vai falar, hein? Vou deixar ele se apresentar. Me apresentando, né? Sou Thiago Freitas, trabalho na 20 Partners, faço parte de uma equipe que faz gestão de fundos de investimento, sou responsável pela parcela de juros e câmbio. Antes da 20, eu estou na 20 já há 11 anos, tá? Antes da 20 eu passei pelo Banco BTG Pactual, pelo Banco Pan, tá? Sou formado em Engenharia Aeronáutica pelo ITA e tenho mestrado em Economia pelo INSPER. Só para a gente começar aqui e contextualizar a galera, você falou muito a questão de juros e moeda, né, que você trabalha, né, e às vezes para o investidor final, né, isso fica um pouco não palpável. Né? Como é que é essa influência, principalmente moeda, aí falando dessa diversificação? O que é essa influência para esse cara diretamente, ali na vida dele, algo desse sentido? Olha, para o investidor final, acho que vai influenciar. Então, isso tem até uma abertura nas contas do Banco Central, né? Principalmente a parte de viagem. Eu acho que esse é um exemplo, tá? Se o investidor está pretendendo viajar, mandar o patrimônio para fora, tem a questão de diversificação, tá? Eu acho que é interessante falar disso também. Questão da moeda, eu acho que é interessante, até a gente estava falando antes do caso da Argentina, a moeda desvalorizou muito, então às vezes pensar no patrimônio em dólar, com a moeda forte, ou em alguma outra moeda forte, acho que esse é outro ponto interessante para o investidor. Do ponto de vista do gestor, a gente pode usar isso de outras formas também, né? Então, lá a gente faz a gestão de 3 fundos, tá? Tem um 20 Valorem, 20 Retorno Real e 20 Equilíbrio, né? O Valorem, por exemplo, ele é ligado à parcela de inflação, tá? O benchmark dele é IMA B5, então tem um componente de inflação. A parte da moeda influencia na inflação também, tá? Então esse é outro ponto para chamar a atenção. A gente viu aqui no Brasil, nos últimos anos, a desvalorização do real, tá? Isso acabou impactando a nossa inflação, tá? Esse é outro ponto. A gente usa moeda dentro do portfólio, no caso, você acha que vai ter uma desinflação, eu posso vender a moeda, né? Eu posso vender dólar, comprar real. Isso é um exemplo. Tem gente que pode usar para fazer uma proteção, um hedge, vamos falar desse jeito, né? Então o investidor pode ter uma parcela, a gente pode fazer isso dentro de um fundo de investimentos também, comprado em dólar contra real, por exemplo. Você dá uma diversificada, tem uma parcela de proteção, né? A gente vê que nos momentos que tem aversão a risco aqui no Brasil, o dólar se valoriza muito, né? Então acho que pode ser visto dessa forma também, tá? E aí, em cima disso, você falando, vem aquela primeira pergunta, né? Principalmente de investidor final que gosta de saber mais um pouquinho, normal. Por que eu não faço isso sozinho? Né? Porque eu não trabalho um hedge, uma proteção sozinho. E como assessor, eu vejo que tem gente que se arrisca a fazer e geralmente não dá muito certo, não. Então, tem uma frase legal que uma vez eu ouvi que é o seguinte: dólar é aquele negócio, quanto mais ele sobe, mais fica caro, mais dá vontade de comprar, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que é interessante, né, que o investidor tem que pensar da seguinte forma: ele pode ser um profissional liberal, ele tem que delegar isso para um profissional, né, um gestor profissional. Então, em determinado momento, um gestor profissional ele pode estopar uma posição se der errado, ele pode aguardar um pouco mais, tentar acertar um timing, ele pode aguardar um determinado indicador econômico sair, talvez faça sentido, né? Talvez mudou alguma coisa no cenário e ele está antenado ali, de olho naquilo, pode tomar uma decisão mais rápido, tá? Então acho que é interessante isso, não só no caso de moeda, né? Eu acho que nos investimentos em geral é bom delegar, tá? Para que o investidor ele foque lá na fonte de renda dele, né? Pode ser um profissional liberal, por exemplo, e delegue isso para um profissional. Acho que é mais ou menos por aí, tá? Tem uma pessoa que está de olho só naquilo, né? Muito bom. Vamos começar já a bucha aqui das perguntas. Isso é contigo. A bucha das perguntas, mas vamos começar por um caso simples, que até a gente estava falando aqui sobre... Não sei se tem paralelo assim, mas, por exemplo, vamos pegar o caso do SVB.
todo mundo depois que acontece fala assim, pô, mas o erro foi tão simples, né? Parece que foi um erro ali jogando a culpa ali numa gestão ali de risco, de juros, de moeda, descasamento e tal, né? Mas o inverso também é verdadeiro. Pô, a gente conhece no Brasil muito cenário de inflação de juros, mas é aquela pergunta, pô, parece até que é fácil ganhar dinheiro com juros, né? Aqui no Brasil. Enfim, que tipo de aprendizado que a gente tem aqui no Brasil? Então, pô, eu lembro que quando a Selic estava 2%, depois que passa também tinha muita gente que criticou. Agora está em 14%, 13,75%, tem muita gente criticando, né? Mas como de fato um gestor ganha dinheiro, né? Com o cenário de juros aqui no Brasil, e é um cenário, de novo, extremamente volátil. Acho que talvez não só por ser aluno do ITA, mas acho que fazer gestão no Brasil, você consegue fazer gestão em qualquer lugar do mundo, né? Parece até ser fácil, né? Quando você vai para outros lugares, né? Quando tem uns juros de 2 que vai para 3, fala, para de reclamar, né? Eu tava com 2, foi para 14, né? Não, legal, boa pergunta. Para ganhar dinheiro com juros, não só com juros, acho que qualquer ativo, né, tem que ter um componente de antecipação. Sim. Tá? Então acho que esse é o detalhe, né? Tem que ter um componente de antecipação, senão depois a gente vai estar só olhando o retrovisor e contando uma história que já passou, né? Então, primeiro ponto é esse. Vou dar um exemplo aqui, né, de algo que parecia fácil e se tornou difícil, né? Então, teve o exemplo aí do Silicon Valley Bank. Exato. Parecia uma coisa tão simples, né? Isso. Mas olha só que coisa curiosa. Aqui no Brasil mesmo aconteceu o seguinte, o juro subiu muito, né? Saiu de 2% a Selic para 13,75%. Então, vários investidores olharam para um ativo, crédito, do ponto de vista macro, e falaram, pô, legal, o retorno esperado daquele ativo melhorou muito. Mamão com açúcar, vou correr para lá, né? O retorno esperado aumentou, então eu tenho mais retorno para aquilo, por que não colocar meu dinheiro lá, né? E a priori parecia uma boa decisão. No entanto, do ponto de vista de risco, com o juro subindo, a despesa financeira das empresas aumentou e, além disso, a demanda agregada, né, vai diminuir, né? Esse é o efeito do juro na economia. Então, a demanda agregada, que é a fonte de receita, vai cair também. Então, na verdade, o risco piorou. Não é que só teve uma melhora do ponto de vista de retorno daquela classe de ativo. Então, agora que já passou isso também, a gente vê e olha para trás e fala, pô, mas parecia ser meio óbvio, né, que ia ter eventos de crédito. Eventos de crédito são naturais, né, principalmente num aperto monetário, uma normalização monetária, de forma que ocorreu aqui no Brasil, que foi muito intensa, num espaço de tempo muito curto, né? Então, tem aquele lag da política monetária, tem muito juro que foi dado no passado, que agora está começando a fazer efeito na economia. Sim. Aí talvez faça efeito de forma muito intensa, né? Então, eu acho que tem um componente de antecipação, é esse. Tem outra coisa que a gente tem que ficar de olho nos detalhes, o caso do crédito é esse, tá? Parecia muito bom, mas na verdade não era tão bom assim, o risco também aumentou. E o que a gente tentou fazer nos fundos esse ano foi mais ou menos isso. Desde o final do ano passado, a gente estava de olho nessa parte de crédito, tá? Então, do ponto de vista macro, às vezes a diversificação é interessante, não é só para falar aqui de diversificação para o investidor, porque às vezes ele tinha lá, de fato, um fundo de crédito ou um ativo de crédito e até sofreu porque o spread subiu, mas lá no nosso caso, a gente, do ponto de vista macro, olhando o crédito, tomou uma decisão que era, o juro parece que subiu muito. Teve um componente de antecipação, a gente estava com a posição aplicada que a gente montou no final do ano passado, que agora está nos jornais aí, o Banco Central tem que cortar os juros, talvez corte em agosto, etc. e tal, né? Agora está a equipe do executivo também cobrando isso, mas eu acho que esse é o diferencial, é o componente de antecipação, né? Eu dei o exemplo aí no caso de juros. Sim. Eu até ia fazer uma pergunta pro Pedro também, o Pedrão ainda mais focado que o nosso entrevistado, mas assim, aí utilizando as minhas palavras, parece que de 2019 para 2021 entrou muita gente na Bolsa que não, na minha opinião, não deveria estar na Bolsa. Ou seja, não está treinada, não está educada, né? Ou com posições menores, com certeza menores. E a pergunta para vocês será que no crédito também não aconteceu a mesma coisa? Ou pessoas que não deveriam estar no crédito achando que era outro tipo de fundo, ou os gestores talvez, né, quando está, né, num mar mais plano, fala assim, beleza, meu fundo aqui é um high yield. Aí depois começa a cair, não, na verdade é um high risk, né? Então, eu acho que talvez o processo de educação no crédito também precisa ser feito, né? Porque muita coisa foi vendida ali talvez como
pós-fixado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Acho que... Então a minha provocação é, será que tem muita gente que está no crédito, pessoas físicas, até mesmo gestores, que não deveria estar, ou deveria estar com uma posição diferente ou mais diversificada, porque é um aprendizado mesmo, né? Acho que não só fundos de crédito, mas a gente vê, eu brinco que tem uma frase que eu digo, o pessoal me cancela nas redes sociais, mas eu digo que tem... Você gosta, hein, Marco? Você gosta. Eu brinco que tem FDICs hoje que são disfarçados ali, que são nomeados como fundos imobiliários, mas na verdade é um FDIC, né? Então assim, comprou muito risco, mas está empacotado ali como fundo imobiliário. Então essa é a minha provocação, né? Como está essa alocação da pessoa física final, desse education, né? Esse aprendizado realmente nesses fundos de crédito nesse momento, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O investidor ele tem que saber que tem risco, né? Eu acho que é até engraçado, né? Tem gente que fica falando de vol de fundo de crédito, né? Vol de fundo de crédito é uma coisa um pouco estranha, né? Porque a gente não tem um mercado tão líquido assim para você ver o spread variando tanto aqui, né? Ou títulos que são todos pré-fixados, você vê uma volatilidade de curva de juros, né? Então, eu acho que é interessante o investidor entender de fato o que é um risco de crédito, né? É muito legal ter lá uma cota de um fundo que vai tudo muito bem, né? Aquela linha reta, e depois recebe uma marcação para baixo, né? Um default. Exato. E ele tem que saber que ele está correndo esse risco. Eu acho que é interessante. Infelizmente, tem momentos, no caso que estão acontecendo agora, né? Que mostram um pouco disso. Eu acho que é igual o caso da renda variável. Eu acho que muita gente teve um fluxo muito grande quando a Selic caiu aqui no Brasil, da época do ex-presidente Michel Temer para cá, com teto de gás, etc. Então, vários investidores que não conheciam a classe de ativo foram para a renda variável. Eu acho que esse é um ponto, é verdade, não conheciam a classe de ativo. Eu acho que alguns investidores que sofreram, isso aconteceu, teve até uma reportagem na Bloomberg, não só no Brasil, lá nos Estados Unidos também, lá fora. O pessoal que estava machucado com renda variável e com títulos soberanos, né, que estava aplicado lá nos Estados Unidos, o pessoal faz uma carteira 60-40, né? Então o pessoal que se machucou com isso saiu disso e correu para o crédito. Então eu acho que isso aconteceu aqui também, né? Acho que teve um investidor aí que estava um pouco machucado com ativos de risco que correu para o crédito e talvez não soubesse de antemão o risco que ele estava correndo, né? Tem outra coisa também interessante, que às vezes o investidor pode pensar, tem determinado ativo, tem uma determinada duration, um vencimento, aí às vezes é apresentado para ele 2 ativos com a duration parecida, um tem uma taxa maior que o do outro. Ele fala, mas por que eu vou dividir? Vou colocar tudo nesse aqui que tem a taxa maior, muito melhor, né? Mas ele tem mais risco, né? Eu acho que o investidor não estava meio que por dentro disso. Acontece esse tipo de evento, acho que tem que saber o risco que está correndo. Isso que você falou é verdade também dos FIs, né? Tem muito FI, tem FI de tijolo, né? Eu acho que aí tem que fazer uma análise diferente. Tem os FIs de papel, que são fundos de crédito mesmo, com essa casca FI. Tem que saber o risco que está correndo. Eu acho que é exatamente isso. E hoje a gente vai bater um papo muito enriquecedor, sobretudo focado em investimentos de longo prazo em ações, né? E um dos pontos principais hoje é a experiência. Vamos ter aí várias passagens de ciclo, a gente estava conversando um pouco antes aqui, conseguiremos aprofundar bem. Mas vamos deixar ele se apresentar, né, Marco? Vamos. Werner, é um prazer enorme ter você por aqui hoje, muito gentil pelo tempo, pela disponibilidade. Sempre a gente fala parabéns pelo trabalho, né, pela seriedade, pela transparência. E hoje a gente vai falar aqui com CIO, né, da Trígono, falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a gestão. E a gente, antes de começar, acho que temos uma novidade recente, né, da Trígono, que eu queria já aproveitar o espaço aqui no podcast e pedir para o Werner Roger nos apresentar aqui tudo o que está acontecendo de novidades dentro da Trígono aí, né? De novo, muito obrigado pela presença. Marco, Pedro, eu que agradeço, né? Estamos aí, primeira oportunidade, né, no Fundo Baú, acho que mais uma iniciativa aqui, né, vocês, né, com a BMC também transmitindo, né, e ficando disponível aí para esse podcast sendo gerado. Então, para a gente é um momento que a gente até comenta na resenha, né, que está saindo essa semana, é um trígono perfeito, né, conjunção dos planetas. Nós pegamos um momento de mercado onde a expectativa é queda de taxa de juros, né, quase, não sei se está precificado, totalmente precificado, mas vai acontecer, né, que eu acho que é o grande elemento que vai destravar um pouquinho o mercado, principalmente das small caps, né, que já está acontecendo.
E uma parceria com a BB Asset, né, que foi realmente espetacular para nós. Foi um processo que começou em outubro do ano passado, né? A BB Asset contratou a UBS, né, que é o parceiro deles, Banco de Investimento, para selecionar uma gestora que viesse de encontro com o que a BB Asset queria, né? Mas olhou a qualidade do time, a experiência, os processos, tecnologia, controles, quer dizer, não é só o que performou bem, Sim. mas houve muitos outros elementos que foram associados e também quanto que fazia sentido em fazer essa parceria com a BB, né? Se realmente trazer valor, mais do mesmo não importa, não interessa. Então nós fomos o primeiro colocado selecionado entre 175 gestoras no Brasil de renda variável e deu certo, né? Porque às vezes o primeiro, a gente não tem interesse. Deu certo, então o processo aí que demorou 9 meses, basicamente uma gravidez, né? Não foi Nasceu, um parto, né? não foi Nasceu. assim, não teve problema, foi realmente processo normal, Uhum. né? De fazer uma instituição, né, com um banco público, né, um banco realmente estatal, mas de economia mista, mas passamos aí em todos os crivos e aí vai coincidir um momento favorável ao mercado. Então para nós muda o jogo, né? Muda o jogo e o momento coincide. Podia ter tudo ruim, né? Puxa vida. Parceria veio numa hora errada, né? Mas veio na hora boa. Como a gente teve experiência com o Nordbank em 2008, né? Que foi a pós-crise, né? Fundo soberano. Tá até contando um pouquinho da história. Sim. Que eu já passei por esses processos. Então eu fui o primeiro gestor contratado pelo Fundo da Soberana Noruega. O mandato foi concedido em dezembro de 2008, né? Eles venciam em 2009, naquele momento que a economia estava saindo, né, da crise da subprime. Então foi excepcional o retorno que eles tiveram. Depois, a gente também iniciou um processo com a Endowment de Harvard, né, que é a maior endowment americana, era e ainda é. Foram 32 gestoras no Brasil que eles selecionaram para uma estratégia de small caps. O Nord era né, small caps, mas foi o primeiro mandato de qualquer tipo de estratégia. E depois de 2 anos nós fomos o único selecionado por Harvard para fazer uma gestão também com eles no Brasil, cujo mandato era small caps. Então assim, agora é o terceiro, né, maior gestor da América Latina, né? Então para nós foi um prazer ter assim o maior fundo soberano do mundo, né, a maior endowment americana e agora a maior asset brasileira. Então nosso trígono, né, trígono perfeito. Então assim, acho que é um momento muito, muito positivo para nós. Então realmente estamos muito animados. O pessoal do BB também está, né? O banco também, porque passou pelo próprio banco, né? Pela presidência do banco, pela diretoria. Então não foi a Asset, mas passou também pelos crivos do banco. Tá? Foi um momento muito, muito importante para nós. E para ser uma asset bem completa, como que é gerir isso tudo, velho? Então a gente começou, né, a estratégia, foi em outubro de 2017, né, quando a Asset foi criada. Então com, né, o Frederico Mesnick, o Fred, né, nosso sócio cofundador, falou: Fred, nós vamos focar nesse momento, né, em small caps, que é um diferencial. Hoje eu não sei se tem alguma outra gestora focada em small caps. Tem gestoras que fazem small caps, mas não é o principal. A nossa já nasceu com a estratégia de small caps como principal, porque eu vim de 9 anos fazendo small caps, mais experiência que eu tinha em crédito em bolsa, nós viemos com esse foco. Aí depois nós tivemos a oportunidade de lançar fundos de previdência, né, primeiro com o BTG, depois com o Icatu. E no Icatu, um pedido deles que fosse small caps. Então é o único fundo de previdência dentro do Icatu, né, da seguradora Icatu, que tem a estratégia principal de small caps em previdência, né? E o outro fundo, né, o Prev 70, que é 70% de ações também. Não é uma exigência, mas é o que a gente faz. Né? E a gente foi alargando o espectro de produtos com o Horizon Microcap. Então temos um fundo Microcap com valor abaixo de 3 bilhões. Lançamos o ETF Neutrig 11, que está batendo aí o índice Small Caps, larga margem, batendo o Bovespa com larga margem. Então, nós criamos com a Teva, que é a empresa que faz os ETFs, criamos a metodologia, o gestor não tem nenhuma ingerência. Aqui, assim, a estratégia é essa, né? O ETF vai ser assim, né? E realmente foi muito interessante, porque ele está batendo o índice. Então, o que ele se propôs, ele está realizando, né? E agora, depois nós lançamos o fundo de crédito, né? Tá conversando com o Saravalli. Então, o nosso fundo de crédito, na realidade, nossa renda fixa, por enquanto, é crédito, é empresa. Então, a Trig não é uma gestora focada em empresa e não multimercados, né? Fazer né, estratégias de derivativo. Não, a gente não usa derivativo, exceto para algum hedge, mas muito pontualmente. Mas também com outra coisa diferente, que vai ter empresas de América Latina dentro desse fundo de crédito. Então 20% dele
pode ser investido em empresas do México, da Colômbia, do Chile, né? Eventualmente pode surgir uma oportunidade em outro país, mais 20%. E você pode investir, né, isso não aconteceu ainda, mas vai poder investir nesse fundo em dólar, né, bons latino-americanos, dólar mais 6, dólar mais 7, dólar mais 8, né? Aí é crédito, né? Ou você tem, não, eu quero pegar o rendimento desse bonde da Petrobras, mas não quero tomar um risco dólar. Você consegue fazer, aí você faz o hedge, mas rendendo mais do que rende uma debênture da Petrobras no Brasil, né? Mesma coisa com outros papéis. Ou isolar o dólar e ficar só com o retorno e misturando o Brasil com a América Latina. Então, é outra novidade nossa, né? E a BB Asset vai nos trazer, digamos, chama-se seed money, né? Aquele dinheiro inicial para você começar o fundo, porque às vezes o fundo é pequeno, você não consegue remar, né, com a arrebentação. Então a gente traz essa novidade. Então a Trigno basicamente é uma gestora focada em empresas, né, que é o nosso principal, digamos, produto, né? Com foco em small caps, não que a gente não faça outras empresas, que a gente olha tudo, né? Sim. Foco em small caps e com crédito também basicamente, né, Brasil, mas também olhando dentro da América Latina, oportunidades que existem, excelentes oportunidades no México, né? O Marcelo, né, o Peixoto, ele trabalhou 10 anos no Santander, nessa área, né, de Latam, nos últimos 3 anos no Chile, então conhece bem o mercado latino-americano. Então a gente está meio apto já para começar a buscar os papéis que ele conhece, que a gente acaba acompanhando. Então, basicamente, é o nosso diferencial, né? Empresas, small caps e crédito. Mas quando a gente olha para o retorno, acho que todo cotista está preocupado com o retorno a longo prazo. E até eu já vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar o caso da Ferbasa, que a gente tem uma paixão em comum, né? Talvez tenha sido um dos melhores retornos da bolsa da B3 toda nesses últimos 20 anos, né? Que a gente talvez não encontra. né? É fato, Primeira né? Ferbasa, segunda Unipar. Então, e aí já respondendo um pouco a pergunta, né? Mas só para responder aqui, né? Por que escolher small caps? No longo prazo, a pergunta ela tende a compensar esse risco, que a gente sabe que também é um risco adicional por menos liquidez, enfim. Então, né, a gente fez até umas apresentações, umas podcasts, né, das 7 lendas, né? Então, assim, a questão que small caps é maior risco, primeiro é uma lenda, né? Eu vou te dizer, risco de governança, quem teve problema? Sim. Petrobras, com Lava Jato, Vale com recentemente Americanas, IRB, olha quem era sócio do IRB, Itaú e Bradesco. Sim. Passou na cara deles, né? Quem viu? Ninguém viu. Conselho de Administração, JBS com problema dele, né? A gente sabe os problemas todos. Então Braskem com os problemas todos. Quer dizer, você tem muito mais problema em empresa grande, evento, do que em empresa pequena. E quando tudo bem, você tem empresa pequena também, como foi CVC, mesma coisa, né? Agora sim, o impacto de uma empresa grande é muito maior que uma pequena, né? Você tem lá uma empresa que vale 300 bi, você perde 10%, é 30 bi. Né? Então, assim, todo o mercado vai tomar um impacto de 30 bi. Um small caps de 4 bi, você perde 10%, são 400 milhões. Olha a diferença, 30 bi. Então, assim, as carteiras são mais impactadas porque você tem mais large cap e o impacto é tanto ou mais relevante que as small caps. Né? Então, nós avaliamos, né, vários estudos, né, que você pode olhar, SP500, o Russell 3000, o Morgan Stanley, o próprio Jeremy Siegel, né, que tem lá o investimento a longo prazo. Você pode olhar qualquer, logicamente não é 1, 2, 3 anos, quando você olha mais de 10 anos, 20 anos, as small caps elas batem qualquer índice de large cap que você puder comparar no mundo, não é no Brasil não, estou falando no mundo, né? Sim, até o que está olhando hoje o SP600, né, que é um índice do Standard & Poor's, ele comparando lá com a SP500, né, que são as empresas maiores, ele bate 600 small caps contra 500 das maiores empresas. Né? Ele bate por 2% ao ano, né? Isso aqui em 20 anos. O Brasil, quando você olha a criação dos small caps no índice, em abril de 2008, né? até ontem, ou recentemente, ele teve um retorno de 110% e o Bovespa 60%. Né? Então, no longo prazo, as empresas menores elas têm um retorno maior. Por quê? Porque crescem mais. Upside. Não é assim. O que faz a empresa valorizar? Basicamente, o primeiro fator é crescimento. Logicamente, a qualidade, né? A geração de caixa. Uma empresa que cresce 5% ao ano e uma empresa que cresce 10% ao ano, tudo mais constante, qual empresa vai valorizar mais? Qual a chance de Petrobras dobrar de tamanho? Sim. E uma chance das minors, né? Nossas empresas de petróleo, dobrar de tamanho em 20 anos. Né? É óbvio que as menores, é a mesma coisa de mineração. Né? Vai a Vale dobrar de tamanho, vai brigar lá com a Anglo, com a BHP, né? Com a Rio Tinto. Uma Ferbasa vai brigar com quem? Com ninguém, né? Ela é pequenininha lá.
Então, basicamente, small caps, ela tem essa vertente de crescimento, logicamente, com taxas de juros, que nós estamos vivendo agora, não é que não cresce, assim, a expectativa é que cresça menos. Né? Uma coisa é expectativa, uma coisa é fato. E quando você faz também o fluxo de caixa descontado, que o pessoal usa a avaliação, maior os juros, né? Menor o valor presente quando você desconta esse fluxo a valor presente. Então é um fator também de crescimento menor associado aos juros maior, você teoricamente você tem menor valor, né? Uhum. Mas também impacta as empresas grandes, né? Então, e outra coisa, né, que é importante é você arbitrar a má precificação, né? Se ninguém está olhando, eu sempre brinco assim, vai comprar uma Ferrari em São Paulo, né? Ou vai vender uma Ferrari em São Paulo ou lá em Botucatu. A chance de você ter uma distorção em Botucatu, ou para comprar ou para vender, é muito maior do que em São Paulo. Aqui está todo mundo olhando, né, um pouquinho para cá, para lá. Quando você vai num mercado onde ninguém está olhando, né, você vai encontrar coisas mais descontadas, mais baratas, para comprar ou para vender. Né? As ações é a mesma coisa. Quanto menos corretores estiverem olhando, menos, né, os influenciadores, né, estiverem olhando, recomendando, quanto menos o buy side estiver comprando, basicamente vão encontrar algo com oportunidade, né, de encontrar algo mal precificado. Pode estar sobreprecificado, às vezes por uma distorção também, sim. Mas 80% dos casos está subprecificado. Então, aí que nós vamos encontrar as melhores oportunidades. Por isso, nossa estratégia, né, maior retorno a longo prazo, risco, aí eu falo, o risco é você escolher errado. Se é small, mid ou large, né, não importa o tamanho. Sim. É o gestor, o investidor, né, aquele pessoa que investiu e escolheu errado. O risco está em você, e não na empresa. Né? A qualidade de você gerir, escolher bem, é que vai fazer a diferença. Não é a empresa maior ou menor. Né? E a questão, né, do crescimento, que eu acho que é o principal vetor no longo prazo de crescimento. Então, e por isso, nós escolhemos a estratégia de small caps. A minha vida corporativa, né, foram 25 anos de Seed, de Chase, Seed e Western. A minha vida corporativa foi large cap, foi empresas grandes, a vida inteira. Não tenho, assim, nada contra. Né? E até por conhecer esse mercado das empresas grandes, né, eu tenho também digamos, o olho de olhar o mercado grande e o mercado pequeno, né? As empresas grandes e as empresas pequenas. Aí poder escolher, né? Aí a gente fala, selecionar o joio do trigo, né? É tudo igual. Mas basicamente marco é isso, né? Então, as oportunidades e a questão de má precificação desses ativos. Muito bom. Maior referência do país, né? Tão esperado, né, esse dia. Chegamos, né? Eu sou suspeito porque eu trabalhei com ele, né, há um tempo. Não no mesmo setor, mas a gente se trombava e conversava muito. E esse cara no mercado a galera adora. Nunca vi ninguém falar mal dele. Ele vai se apresentar um pouquinho. Braga, fala pra gente um pouquinho de você aí. Pô, uma honra, obrigado pelas palavras exageradas, mas fico muito feliz. Exageradas, mas todas verdadeiras, né? E eu fico extremamente, ainda mais feliz porque estou entre amigos, né? A gente já trabalhou junto, a gente conviveu muito, já tomou muito cerveja junto, né? Então eu já gosto de falar sobre bolsa. Falar sobre bolsa com amigos é melhor ainda, gente. Obrigadão pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito bom. Pedrada, vamos lá, Marcão, já. Vamos, o Braga. Daquele sacolejo. Eu acho que. Você vai me xingar agora, né? No começo você vai me xingar. já. Mas acho que o Braga dispensa apresentações. Então eu queria que você apresentasse um pouco da Encore, né? Filosofia, o desafio também de empreender, tudo esse começo, e acertar o olho da mosca de vir uma pandemia e falar assim: acho que eu vou abrir uma empresa, né? Vai vir uma pandemia e vai ficar nesse todo, momento. Né? Nesse momento. Acho que pois é. Contar um pouco da história, né? Da Encore, da filosofia, enfim. Pô, Marcão, assim, porque eu vou ficar bravo com você, meu irmão. Falar da Encore é igual falar de filho. Assim, eu amo. Né? Tipo, vamos lá. A história do timing foi meio ruim, assim. Eu achei que ia ser um timing bom, né? Porque a gente ia pegar tudo baixo. Eu tinha muita convicção que era uma puta oportunidade de comprar e tal. Já começar a fazer do nosso jeito e tal. E o timing teve vários outros motivos também que tinham que ser aquela hora, né? Inclusive alguns sócios que eu arranjei querendo fazer comigo aquela hora, tipo o Alebanholi, pô. Assim, nem no meu melhor sonho eu achava que eu ia ter um cara como o Alebanholi construindo essa empresa comigo. Então, depois eu posso contar um pouco disso. Mas basicamente, o principal motivo é que eu queria um lugar para que eu e os meus sócios que a gente tem a percepção clara que a gente vai ficar pro resto da vida. É meio que isso. Eu fico pensando que se eu saísse da XP para ir para casa, eu nunca ia fazer isso, eu ia estar lá até hoje, mas assim, se eu tivesse saído para ir para casa, como é que ia ser meu dia, né? Eu ia acordar cedo, igual eu acordo todo dia,
faço esporte, levo meus filhos na escola. Hoje eu pego e vou para a Encore, né? Como é que seria se eu não tivesse a Encore, né? Cara, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar, abrir um Bloomberg, que eu ia ter que pagar na física, inclusive, caro pra caramba, e ia ficar analisando empresas exatamente igual eu faço. E como eu não sou trader, eu não giro, nem sei fazer isso, eu não foco no curto prazo, eu posso fazer pro meu dinheiro e para dinheiros de clientes juntos, e isso me dá alavancagem para ter 16 pessoas brilhantes do meu time fazer isso comigo. Então, assim, a Encore beira o sonho da minha vida. O nível dos debates lá, assim, ter 2 cientistas de dados, que é isso, assim, tipo... é muito sonho da vida. Então a cara de empreender, de ter feito, é essa. É fazer do nosso jeito. É muito fácil, né? Se eu quero botar cientista de dados, vai e boto. Né? Na XP já é um pouco mais difícil. Tem burocracias de empresas grandes, como qualquer outra. E aí, o que é esse DNA? Né? O que é um pouco dessas coisas diferentes? Vamos lá. No DNA da gestão, já é um pouco diferente. Que a primeira coisa é o seguinte... a gente tenta ser, uma coisa que é muito difícil no Brasil, mas a gente tenta ser um conceito que nos Estados Unidos é mais comum, até o Ray Dalio fala sobre isso, que é um tema em inglês, né, esses anglicismos meio bobos da Faria Lima, mas peço desculpa, é o que a gente chama de all weather. O que é isso? É óbvio que existe correlação e vai subir, tende a subir quando a bolsa sobe, tende a cair quando a bolsa cai, mas assim, all weather é tipo, cara, se o Brasil estiver ruim, eu tenho que fazer uma carteira boa, se o Brasil estiver bom, eu tenho que fazer uma carteira boa e tal. Para você ser all weather no Brasil, que não tem tanta opção, né? Nos Estados Unidos é mais fácil, você tem que ser agnóstico. Ou seja, tem que olhar para commodity, tem que olhar para estatal, tem que olhar para qualquer coisa, entendeu? Então a gente tem uma carinha lá de agnóstico. Muitos dos pares que eu admiro muito, dos meus amigos, eles não são agnósticos. Eles falam, pô, estatal, o governo é desalinhado, eu não quero. Commodity, eu não sei como é que vai estar o minério daqui a um ano, não quero. A gente não, a gente tem que tentar gerar edge, inclusive nessas, para ser all weather. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto já não é muita novidade, é o que une nós todos, que é a diferença entre valor e preço. Tal do value investing. Beleza, a gente também faz isso lá. Estuda na empresa, determina quanto a gente acha que vale, olha para a tela, vê o preço que está e vê se tem muita diferença. Aí o terceiro ponto, aí separa a gente de novo, que é o seguinte: toda e qualquer coisa que a gente compra, uma empresa que a gente olha, a gente busca um trigger, um gatilho que vai fazer o mercado perceber aquela diferença de valor e preço. Eu acho que tem muita gente que não faz isso, que compra assim, pô, esse papel, essa empresa tá barata, compra aí. Beleza, se um analista meu fala assim, João, vamos comprar essa empresa, ela tá barata e tal. Eu falo, vamos, mas por quê? Né? Qual é o trigger? O que vai fazer? Se não tiver trigger, eu acho que acho que a gente pode cair no conceito que é o value trap, né? A armadilha do valor. Você compra uma empresa que está barata, ela vai ficar barata pelo da vida. Sim. Então assim, a gente gosta muito de triggers. Então esse é o lado do DNA. Coisas que a gente está para matar, que a gente está fazendo de realmente diferente lá. É o seguinte, eu realmente acho que as assets brasileiras são brilhantes no value investing, no lado criativo do nosso negócio, de olhar, pô, acho que vai acontecer tal coisa. Assim, nível mundo, assim, quando eu falo com os estrangeiros, a gente tem cliente estrangeiro, né? Quando eu falo com os estrangeiros, a percepção deles sobre as assets brasileiras é essa, assim, que o pessoal aqui é realmente muito brilhante. A barra é lá em cima, né? As dínamos verdes jogaram a barra lá para cima já no começo do jogo, né? Mas um lado que eu acho que as assets brasileiras pecam um pouco, me incluindo, tá? Especialmente no passado, é na parte de processos. Assim, a gente está em 2023 e ainda vejo as assets assim, em reunião de gestão, discutindo as coisas via e-mail, sabe, coisas bem arcaicas. A gente na Encore, dado que a gente nasceu do zero, e trocar o pneu com o carro andando é difícil, né? Quando você para é mais fácil. A gente é muito processual, a gente tem processo para tudo. E eu tentei para coisas que eu não consegui. Por exemplo, tomada de decisão. Eu tentei, olhei um monte de asset lá fora. Eu não cheguei a muita conclusão, não. Então, assim, é meio que parecido como eu faço há 20 anos. Mas a análise, aí mudou tudo. A gente tem lá a gente matou o PowerPoint, não existe PowerPoint interno. A gente tem um framework denso, gigante, que todo mundo tem que preencher. Vendido em Microsoft dá nisso. Enfim, processos de post-mortem, de análise de o que na empresa está dando certo, o que está dando errado, processos de sentimento do time em relação aos papéis, processo de feedback interno, trimestral, 360, anônimo. A gente tem processo para tudo. É bem processual a coisa mesmo, assim, e é difícil implementar essas coisas, mas nascendo já assim melhorou. Essa é uma grande diferença. A outra é que a gente está em 2023, né? Não é possível que não dá para usar tecnologia para ajudar seres humanos a tomarem melhores decisões. Então a gente tem feito iniciativas nessa área de tecnologia, seja em modelagem pura, como, sei lá, como os fundos quant, mas a gente não é quant.
mas que a gente faz modelagem para ver se tem alguma coisa, seja em dados, né? Tanto dados estruturados, como, sei lá, você está olhando para bancos. Você vai lá no Banco Central, tem tudo lá, né? A gente captura essas coisas e mostra da forma que a gente gosta de ver. Ou dados alternativos, que é coisa que não tem, né? Você tem que ir lá capturar e ficar capturando por um tempo, para quem sabe criar alguma coisa que faça sentido. Então a gente tá bem intensivo em tecnologia lá e eu tô achando isso legal. Porque não é legal de mudar a vida, mas é legal de tentar trazer pequenos edges. Mas você tem algum benchmark? Assim, você fala assim, puta, os caras fizeram isso nos Estados Unidos e voaram. Então, você sabe não então... necessariamente mais acerto, mais erro, assim, mas no sentido de processo. Sim. O caminho que eu acho melhor de seguir, assim, uma referência. Sim, vamos lá. Primeiro que é bem isso mesmo, tá? A gente tem uma frase que é do Martin Escobar, mas eu roubei essa frase para mim, que eu sempre falo, que é que no Brasil, aqui a gente consegue ler o Jornal de Amanhã. Sim. Basta ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Vai acontecer aqui depois. O business de vocês, que vai crescer muito ainda, cresceu nos Estados Unidos nos anos 90. Né? Então, vocês estão muito certos em investir no que vocês estão fazendo. Essas coisas que eu estou olhando, que eu estou fazendo de diferente no Brasil, eu vou ser muito honesto. Nenhuma eu criei. Zero. Eu copiei tudo. E também implementando. Por exemplo, o próprio framework de análise. A gente copiou, depois melhorou, adicionou perguntas e coisas que eu quero que meus analistas façam para a nossa realidade. Mas a base eu comecei copiando. A gente tem processos de produtividade que eu copiei lá de fora. E aí, entrando um pouco em dados, essas coisas, no Brasil não existe o conceito do fundo híbrido, né? Aquele fundo que aqui tem ou você tem o quant puro, ou você tem o fundamentalista puro. Né? A gente está mais pro lado do fundamentalista, mas a gente tem um pouco desse lado. A gente é meio híbrido. E tem várias casas que são híbridas nos Estados Unidos. O próprio Ray Dalio. O Ray Dalio, ele desde os anos 80, ele tem uma passagem que é fantástica, nos anos 80 ou 90. Ele deu para os clientes um joguinho de xadrez, que o xadrez ele é eletrônico, né? E ele fala assim, olha, eu desafio qualquer um dos clientes a ganhar do nível 3 de 10. Né? Então, se você não acha que se vocês não conseguem ganhar, por que a gente no mercado vai, né? Então, é bem por aí. A Oaktree do Howard Marks usa muito de conceitos híbridos também. Então, são várias assets que fazem. Agora, tem uma diferença. Lá nos Estados Unidos, dessa história de dados alternativos, por exemplo, lá você pode comprar dados sobre o que você quiser. Assim, você quer monitoramento espaço aéreo, você vai encontrar, eu quero navio, você vai encontrar, eu quero monitorar o satélite, esse estacionamento específico para ver como é que está cheio, você vai encontrar. No Brasil você não encontra nada disso, nada. E um dos motivos é que a gente tem uma lei aqui chamada LGPD, que ela é bem restritiva. Então a gente tem lá um compliance de LGPD interno, para ficar tudo certinho. Então é meio que você tem que criar. Eu adoraria comprar dado para liberar tempo dos meus cientistas de dados para fazer outras coisas, mas não dá. Então é um pouco mais difícil no Brasil. Mas eu acho que se a gente fizer direitinho e com o tempo, talvez isso traga um edge. Então temos benchmarks lá de fora sim. Não existe uma correlação direta com performance. Assim, ô João, você consegue falar quando a sua performance vem? Por causa disso. Eu falo, menor ideia. Menor ideia. Já é algo intrínseco à análise. E aí tem setores que tem mais presença de processos e dados ajudando. Um é bem óbvio que é e-commerce. Né? E-commerce é um óbvio que você consegue capturar dado e tal. E tem outros que são mais difíceis, tipo commodities. Commodities a gente está tentando, a gente já conseguiu alguma coisa legal em dados estruturados, mas em dados alternativos não muito. É isso, vamos ficar tentando e procurando pequenos edges para ajudar a gente na gestão. Mas quando você, como assim, um pouco menos de gestor de fundo e mais gestor de empresa, você não tem uma visão no sentido assim do lado comercial ser muito mais difícil vender um fundo, pelo menos no Brasil, se é uma questão cultural, se é uma questão, enfim, outro ponto, vender um fundo quantitativo, porque o brasileiro quer saber assim, você comprou o Magazine Luiza, chega lá no fundo quantitativo, por quê? Porque... Não sei. Nem sei por que comprou o Magazine. Mas os parâmetros, tem um modelo ali que eu gosto particularmente na academia, que está começando a desenvolver no Brasil, chama Factor Invest, né? Pô, eu acho maravilhoso, funciona super bem, assim, pelo menos na academia funciona bem. Mas eu não vejo assim o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos e em outros mercados tendo essa participação do quantitativo no mercado, né? Pelo menos comercialmente, né?
Pô, como é que eu vou vender um fundo quantitativo? Descorrelacionado, pronto. Né? Então, só isso. Né? Então, essa provocação que é todos os slides né, que o cara passa ali para você, quem é assessor né, sabe, recebe vários fundos, é só essa linha, né? De correlacionado. Esse é o momento do xingamento número 2, Branco. Não, foi o que acontece. Essa pergunta é ótima. E vou endereçar. Porque primeiro que a gente não é quant, então eu não tenho esse problema. Mas, e aí, assim, vou dizer, eu até queria ser um pouco mais, mas eu sou tipo 95% do que eu sempre fiz da minha vida e 5% de novidade, tá? Assim, eu até gostaria de ser mais essa parte de ser diferente, mas a gente ainda está fazendo as coisas bem devagar. E você tem total razão, é impressionante como é difícil vender né, fundo quant no Brasil. E eu dou o exemplo da própria XP Asset, que a gente tinha lá atrás, o Bernardo, né, tinha o XP Quant, que tinha 10 anos de histórico, assim, histórico bom, assim, o fundo ia super bem, e não vendia. E era impressionante. E um dos motivos é que quando ia mal, é isso, né? Tá indo mal por quê? Sei lá, porque não tá numa fase ruim. Natural. Quando você calcula lá o backtest, sempre vai ter fase ruim. Sim. Mas o assessor não conseguia explicar para o cliente, então não gostava do produto. E a gente encerrou esse produto, incorporou no XP Macro lá atrás. Uma pena, porque era um produto muito bom. E aí, o que a gente tenta fazer lá é muito mais ver se tem alguma oportunidadezinha aqui ou ali. Assim, muito da minha vida ainda é o fundamento, é olhar no olho do CEO, é falar com o cliente, falar com o concorrente, falar com o fornecedor, aquela coisa bem... O nosso framework de análise lá tem 150 perguntas... 148 são fundamentais, mais na área do fundamentalismo e algumas são na área mais técnica. Dito isso, eu vou citar por que eu estou fazendo isso, mesmo sendo uma venda difícil, usando o exemplo que você citou, fatores de estilo. Fatores de estilo já tem uma galera boa fazendo. Pouca gente, mas tem uma galera boa aqui no Brasil fazendo. Eu cito dois, né? A Dal, a Fábio Mota, que é muito boa, o Luciano da Vanguard também. São dois caras bons fazendo isso aí. Já deixa o convite pro Fábio, grande Fabinho. Fabinho. O Fabinho, eu sou fã número 1 dele, muito meu amigo, já almocei com ele sexta, gosto dele demais, então traz ele aqui. Fatores de estilo. Você mesmo falou, é uma coisa presente na academia lá nos Estados Unidos. Você vai lá falar com o Andrew Lowe lá no MIT, o cara vai te falar de Fabian French, vai te falar beta, vai falar um monte de coisa, e vai falar também de fatores de estilo, perfeito? Eu não sei porquê, mas a grande maioria das assets fundamentalistas como a minha no Brasil calculam beta, usam essas coisas, então pega essa parte da academia, mas decidiram, por conta própria, por vontade própria, ignorar essa outra parte da academia chamada fatores de estilo. A gente escolheu não ignorar. Só isso. Sim. Então eu tenho fatores de estilo de tudo lá na Encore, Brasil, Estados Unidos e tal. Quanto isso é da carteira? Pequenininho, nada assim. E também é algo que a gente não aborda sob a ótica só puramente quant, não. É a ótica híbrida. A gente recebe o que são as notas em relação a fatores de estilo de todos os papéis para os analistas. Essa é uma informação a mais aqui. Você quer comprar a Eletrobras? A Adélia quer aumentar. A Adélia é a nossa lista de setor elétrico. Para mim, se não for a melhor do Brasil, é top 3. Ela é brilhante. Ela chega, João, eu quero comprar a Eletrobras, por causa disso e tal. Legal. Aqui no momento não compraria, tá? Mas assim, só para você saber uma coisa mais. Então também dá para usar este exemplo que você citou sob a ótica fundamentalista, que é o que a gente também tenta fazer lá. Então é isso, é só não ignorar. É só ter um dado a mais. A gente vocês sabem que meu papo preferido, né, meu assunto preferido são os vieses comportamentais. Quanto mais velho eu fico, mais eu tenho certeza. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. Eu vou dizer, se a gente é 5% quant, a gente é 60% psicólogo. Isso. E um dos principais conceitos, que é um conceito até bobo, que é o Visiat, né, do Kahneman, What You See Is All There Is, né? O que você está vendo é tudo que existe, para qualquer decisão que você toma na vida, né? Comprar uma bicicleta ou fazer um investimento. Talvez olhar para o futuro estilo seja uma coisinha a mais que a gente está olhando. Só isso. Então essa parte nossa de tecnologia tem muito mais a ver com Visiat do que com ser quant. Então não me assusta nessa parte da venda, não. Eu até quando eu estou conversando comercialmente, eu falo muito pouco dessa parte. Entrando muito no que o Braga falou que está estudando agora, que é comportamento, né? Já tem um tempo, principalmente parte de heurística. E eu, como assessor ali durante um tempo, eu levo muito para a questão do cliente final agora, Braga. A gente falou um pouquinho sobre a metodologia junto aos analistas e também como você entende agora essa persona do cliente final e do canal de distribuição, né?
que você tem tanto o assessor como o gerente de banco, como também os canais de distribuição. Como você trabalha isso também hoje dentro da Encore? Perfeito. E eu acho uma das coisas mais importantes, porque eu vejo as assets se preocuparem muito com o lado do ativo, né? Qual vai ser a carteira e tal. Sim. E eu acho que ficou provado nesse ciclo de resgates e tal que o passivo importa muito, né? Ter uma asset... Porque o que eu quero, né? Eu quero que as pessoas gostem de trabalhar na Encore e fiquem na Encore, né? E para isso tem que ter uma base de passivos que seja condizente, né? Que o cara saiba que vai ficar lá um tempão. E o que a gente viu nos últimos 2 anos é que é muito difícil construir uma base de passivo estável, tudo aquilo ali. Como é que a gente tem lidado com isso? A minha meta é tentar a diversificação máxima, em grandes caixas, que é Varejo Brasil, Institucional Brasil e Estrangeiro, é um terço. Você conseguir quanto mais perto disso, melhor. Que aliás, é bem onde estamos agora. E é curioso, porque quando eu volto 2 anos, a gente estava conversando sobre isso, né? Mas quando eu volto 3 anos atrás, o que eu imaginava que fosse ser o passivo da Encore agora? Para o que eu errei antagonicamente. Eu errei tudo. 3 anos depois. Eu errei O famoso errou na mosca. Errei na mosca, exatamente. Que eu achava que a gente captar mais rápido de varejo, por causa da minha história de XP. O XP Long Bias foi super bem, a galera me conhece aí e tal. E tem um tipo de cliente que eu adoro, que eu não tinha na XP, mas eu tinha muito na Red Griff, que é o estrangeiro, que é um cara que realmente fica com você por um tempão e tal, super estável, que eu também quero abordar, mas eu imaginei que ia demorar 5 anos para falar oi pro primeiro, né? Pois é, hoje o meu maior passivo é estrangeiro e meu menor é varejo. Então, aconteceu o oposto do que eu imaginava. Mas eu acho super importante você ter o passivo diversificado. Porque, por exemplo, né, eu vejo muita gente com preconceito em relação ao passivo varejo. Eu sou o oposto, eu gosto pra caramba. Porque eu lembro quando eu saí da Red Griffo, no Credit Suisse, que era um private gigantesco, e fui pra XP, eu falei, como é que vai ser, né? Super cético, né? Eu achava que essa galera sempre ficava ordenando os fundos, aplicava no que mais subia, resgatava do que caía. E a rentabilidade só, enfim. Exatamente. E eu descobri que não, a beleza do passivo varejo é que ele é tão disperso que não tem ninguém, uma pessoa só que aperta o botão e enche de dinheiro, uma pessoa só e sai todo mundo. Então é uma coisa que é devagar e sempre. Ou seja, é um passivo resiliente. Se você for mal num período curto de tempo, talvez você vai ter resgate, mas vai ser só um pouco, porque vai começar a ter resgate e você tem tempo para melhorar. Mostrar, não, aquilo ali foi só uma fase. E outra coisa que eu trabalho, aí entrando um pouco mais no viés com o cliente, é o seguinte: o que é melhor para o cliente? Para mim, o melhor para o cliente, no meu fundo, é ele ficar o maior tempo possível. Né? Porque você evita o timing de mercado, você vai o time, né? O tempo de mercado, que é o que realmente faz diferença. Curiosamente, isso também é o melhor para mim, né? Para a empresa. Sim. Então, eu trabalho muito o cliente falando assim, olha, pô, gostou da Encore, gosta do time, gosta dos nossos processos, acha legal, bacana, bota só um pouquinho, não tem problema. Mas deixa. Né? E muito cliente vê a Encore como sendo um nome e um número, né? A cota. E às vezes eu vou mal com frequência, né? Natural, e o cara não sabe se eu fui mal porque eu errei a estratégia ou se eu briguei com a minha mulher, né? Tipo, ele não sabe. Sim. Então, o que eu faço para trabalhar esse lado? Eu tento ser o mais próximo possível. Eu tenho um vídeo que eu gravo todo mês, eu paro para gravar todo mês um vídeo, que é o nosso vídeo mensal lá da Encore, no YouTube, que eu vou lá, explico o que eu estou vendo, o que a gente errou, o que a gente acertou, o que eu estou achando daqui para frente e tal. Eu estou lá no Twitter, pode mandar mensagem que eu vou tentar responder. Estando próximo, o cliente tem a percepção de que não, eu sei porque ele errou. Ele errou por causa disso. Pode ficar, deixa lá. Porque análise de fundo é isso, não se deve analisar cota, deve se analisar time, processo, Sim. se eu tô, se eu fiquei maluco ou não, se eu estou motivado ou não, isso que é importante, se eu estou lá trabalhando ou não. Então, eu acho que esse vídeo, essa proximidade do cliente é a forma que eu lido para tentar reduzir o viés do cliente resgatar quando está indo mal, que geralmente é uma decisão ruim, ou querer só aplicar quando está indo bem, que também, né, é uma decisão ruim. Então, é isso. Até do lado do passivo a gente se preocupa bastante com os vieses. E, por fim, eu queria fazer um elogio a vocês dois aqui. Que é a gente isso? está chegando no final. É o famoso pico-fim. Exato. Não, é verdade. Não é porque É só o fim, né? Não é o pico, é só o fim. Eu vou dar a explicação, vocês vão entender. Eu já participei de um monte de podcast, né? E eu tenho muitos amigos, né, de podcast e tal. E este foi o primeiro podcast na minha vida, Caramba. que ninguém me perguntou de cenário ou oposição.
pelo contrário, perguntaram de coisas estruturais, né? Processo, vieses e tal. E por que isso é importante? Por que eu acho que é um elogio que eu quero dar parabéns? Porque a minha posição, talvez, se não por ver como é que eu penso, mas assim, a posição que eu tenho no fundo hoje importa zero para eu falar aqui no podcast. Zero. A galera adora falar, João, o que você gosta? O que você está achando de economia e tal? Isso importa zero, porque amanhã eu posso mudar de opinião e eu não vou estar aqui para falar. Sim. Só que a gente ficou aqui mais de uma hora conversando sobre coisas que eu vou defender pelos próximos 10 anos, espero. E se eu estiver errando, você falou, pô, João, mas no podcast você falou tal coisa, você parou de fazer isso. E onde você estiver, né, nas mídias que você tem, você vai estar falando a mesma coisa. Que Exatamente. a gente tá falando aqui. Exatamente. Só que a galera não costuma perguntar. Isso não é muito o foco da análise de fundos que a galera faz, sendo que é a coisa mais importante na análise de fundos. Por isso que eu queria realmente dar parabéns.